Olá pessoas, bem-vindos a um novo episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre seguros, vamos desconstruir este bicho-papão. Vão estar aqui duas pessoas especialistas a esclarecer todas as dúvidas que nós temos sobre seguros. Para mim vai ser um privilégio poder aprender com elas. No episódio de hoje vamos falar sobre seguros, um dos mercados mais competitivos em Portugal. Para nos ajudarem nesta temática e percebermos melhor como é que vai o mercado dos seguros em Portugal, vou ter ao meu lado a Susana Galvão, da Aegon Santander, e a Liliana Silva, da Advance Care. Muito bem-vindas ao nosso podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Obrigada por estarem connosco. E também já me prometeram que não vamos falar segurejo, é assim que se diz, né? Não vamos. O grande objetivo aqui da nossa conversa, e vamos fazer mesmo uma conversa, é procurar aqui de uma forma fluida levar respostas a quem nos está a ver e a ouvir e poder compreender melhor este mercado que parece que assusta só de falar em seguros. Dizem os estudos, alguns estudos, que Portugal é um dos países com maior nível de desconfiança e pessimismo em relação aos seguros e às seguradoras. Falam muito daquelas letrinhas que vêm e que normalmente ninguém lê e que por isso que falta alguma literacia às pessoas, ao consumidor final, sobre os seguros. Podemos começar por aqui. O que é que vocês têm a dizer sobre esta afirmação? Isto não é um facto, não é? Mas é uma ideia muito generalizada junto das pessoas. Eu acho que nós temos que olhar para a realidade dos portugueses um bocadinho como um paradoxo. Ou seja, há de facto aqui alguma falta de confiança, não nos seguros em si, mas uma falta de confiança generalizada quanto ao futuro. Isso também está muito associado a um menor poder de compra, normalmente, quando se compara com estudos europeus, mundiais, ou o que for. Portanto, temos aqui uma associação, um menor poder de compra, que muitas vezes também está associado a uma menor confiança. E isso, por vezes, pode colocar aqui a questão de, havendo menos poder de compra, se também há uma capacidade para adquirir seguros. Por outro lado, nós também somos, historicamente e genericamente, um povo um bocadinho avesso ao risco. E, portanto, estando nós avessos ao risco, se calhar também estamos mais dispostos a querer fazer face a uma eventualidade e estarmos mais protegidos. Portanto, pode haver aqui dois lados de uma só moeda. No que toca aos seguros de saúde, não é? Que no fundo são esses que eu venho representar e falar hoje, aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos é que existe uma maior adesão das pessoas aos seguros de saúde. Mesmo em termos de ciclos económicos, não temos assistido que haja uma suscetibilidade a essa volatilidade. E isso está associado a três aspectos principais. Por um lado, essa questão das pessoas procurarem maior proteção. Por outro, também de procurarem serviços de saúde com uma capacidade de resposta mais rápida. E depois, também uma questão de qualidade. E por isso, achamos que existe uma boa relação entre as pessoas em Portugal e os seguros de saúde. Portanto, errado. Certo, discordo. Okay, pronto, discordo. O que é que eu acho que nós também podemos olhar é para um segmento mais específico que está ligado aos planos de saúde, não aos seguros de saúde, aos planos de saúde. Já lá vamos, que eu tenho eu tenho certeza que toda a gente tem essa dúvida. Sim, essa dúvida. Portanto, se olharmos para os planos de saúde, porquê é que há pessoas que se calhar adotam por um plano de saúde em vez de adotarem por um seguro de saúde? Há aqui dois aspectos importantes a distinguir. Por um lado, as pessoas que por uma questão financeira não conseguem adquirir um seguro de saúde, ou ainda não conseguem adquirir um seguro de saúde e, portanto, optam por um plano de saúde e, portanto, aqui há uma questão de prioridades nas suas necessidades e o seguro de saúde fica para outra altura ou para outro plano, digamos assim, para outra prioridade. Há depois as pessoas que pega também na questão da literacia financeira que tu referiste, pessoas que olham mais para a componente do consumo. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero fazer as minhas consultas anuais, o meu check-up de ginecologia, no caso das senhoras, ir ao dentista uma vez por ano, os meus check-ups oftalmológicos, etc. E não estou a olhar para a componente do risco
que é, pode acontecer, na eventualidade de eu ter algo mais grave e se necessário um internamento, eu estar ou não estar protegido para uma eventualidade dessas. E, portanto, aqui sim, neste segmento, se calhar existe um caminho de literacia financeira que ainda é importante para abrir o mindset. Portanto, aí é um ninho. Certo. Portanto, certo. há uma parte que sim e uma parte sim, que não. Sim. Mas pegaste aí 2 aspectos e eu depois já volto a Ok. ti, ouvir aqui a opinião da Susana. Achamos, sinceramente, que os portugueses estão cada vez mais informados e mais conscientes do risco. Nós, na Aegon Santander, temos um programa com o qual nos associamos, que achamos muito interessante, da Junior Achievement. Exato, que é um programa de literacia financeira para jovens. Então, o que nós fazemos é exatamente isso, é consciencializar logo, desde idades muito jovens, consciencializar para o risco e como mitigá-lo. Coisas muito básicas e muito simples do dia-a-dia, que os levam a pensar já exatamente nesta área, nos seguros, e que vão para casa comentar e que alertam para situações que depois levam a se informarem e a depois adquirirem um seguro. Muito interessante dizeres isso, porque estávamos há pouco a falar sobre precisamente o projeto do Junior Achievement, não é por acaso que falámos, acho mesmo, porque foi um dos projetos que esteve na escola onde o meu filho estuda e ele lembra-se, portanto, dos ensinamentos dos consultores que estiveram. E eu acho que essa sementezinha sim, ficou lá. Sim. Portanto, é muito interessante trazer isso. E como é posto a uma linguagem, voltamos ao não segurez, é uma linguagem mais prática, mais ao nível comum, é mais fácil de passar e puxa a atenção também dentro do seio familiar e acabam por falar e descobrir algumas vertentes então para o seguro. E desconstruir, não é? Sim, exatamente. Mas pegando ainda na questão da literacia e da informação, porquê é que acham que não existe mais ou menos segurez? Porquê é que... Eu acho que cada vez há menos. Sim, vocês têm essa... Sim. Acho que estamos todos a fazer esse caminho. Também acho que sim. Sim. Acho que existe essa necessidade de haver literacia financeira de uma forma generalizada. Sim. E não só relacionado com os seguros, sim, não é? sim, É muito mais sim. transversal e que a sociedade a tenha. Mas eu acho que nós próprios, entidades relacionadas com os seguros, também estamos muito mais abertos a desconstruir essa linguagem. Acho que é uma mudança que temos feito nos últimos anos. Mesmo os sites das próprias seguradoras são mais user-friendly, são mais... a linguagem mais perto do cliente comum, que não é entendido na matéria. Eu acho que é um trabalho conjunto e que já vemos alguma diferença. Sim, e que acho que vai ter também a ver com um tema que de certeza que vais abordar, que tem a ver com o digital. Vou pegar nessa questão do digital, até porque aqui, se eu falar com o meu pai em relação ao seguro, o meu pai... passa imediatamente a questão para o mediador, acho que estou a dizer bem, não é? Sim, o agente. E na minha geração, já é tudo à distância de um clique. Como é que vocês veem este caminho e como é que quer a Advance Care, quer a Aegon Santander se organizaram neste sentido? Ou seja, clarificar aqui, colocando-me um bocadinho de lado quem nos está a ouvir, e vou aproveitar já, subscrever o canal, fazer um like, partilharem este vídeo, levarem para os vossos parceiros, amigos, colegas, para também, cá está, literacia, não é? Levar mais conhecimento às pessoas. Como é que vocês veem não só este caminho que foi feito, já foi feito, não é? E vocês fizeram-no muito bem, estão aqui a representar esse caminho feito. Como é que as pessoas que eram até aqui os agentes, os mediadores, poderão ver como é que eles tiveram que se reorganizar e se readaptar? E o que é que acham que vai ser o futuro? Porque neste momento está tudo à distância de um clique, ou seja, isto substitui completamente as pessoas. São várias perguntas numa. Bora. Não substitui de todo. O caminho acho que é exatamente esse, é encontrar o equilíbrio, porque, sem dúvida, a venda digital cresceu e vai continuar a crescer. Cada vez somos mais digitais. Isso até faz um bocadinho empoderamento do cliente, não é? Porque eu tenho capacidade de fazer a minha contratação, mas não há qualquer dúvida que a rede, neste caso, no nosso caso, a rede de balcões do Santander faz a diferença, porque o fator humano é diferenciador em situações especiais e não há qualquer dúvida que
quando falamos de seguros, há momentos em que são especiais, porque há um sinistro, porque há um momento difícil e não é o clique que vai ajudar, é a pessoa que está lá. Portanto, o equilíbrio entre o cliente mais digital e o menos digital, a situação mais digital e a menos digital, é que é o caminho a seguir. Sem dúvida o digital, mas há que manter o equilíbrio. Estamos para o digital, sem dúvida, trabalhando no equilíbrio, sim, as pessoas claro. não são substituíveis, obviamente, no contacto. É essa, pelo menos, a nossa opinião. Muito bem. Eu acho que o digital e a venda direta via digital aproximou-nos muito do cliente final. E obrigou também as seguradoras e nós a tornarmos muito mais customer-centric, muito mais virados para o cliente, muito mais preocupados com a experiência do cliente. E trouxe-nos uma coisa muito rica, que é a qualidade dos contactos digitais. E nos seguros de saúde, em particular, que é de facto um ramo um bocadinho diferente em algumas coisas de outros, como, por exemplo, a frequência. Estamos a falar, se calhar, de uma diferença de 400% na saúde para 10% de um seguro automóvel, a frequência de utilização, e a tal componente de consumo que eu também referi há pouco, que é a pessoa anualmente utiliza o seu seguro de saúde para fazer as suas consultas, os seus check-ups. Portanto, há uma interação muito mais frequente e muito mais próxima entre este cliente e a seguradora de saúde. Quando não existe esta riqueza de contactos digitais, esta distância é maior. O que acontece tipicamente numa venda tradicional, que a pessoa vai ao seu mediador de seguros, pode ser também, no caso do canal bancário, dirigir-se ao seu banco, e vai adquirir o seguro que melhor responda às necessidades, vai sair com a informação que lhe é dada naquele momento e depois tem tendência também de fazer uma utilização mais convencional. O que é que eu quero dizer com isso? Tem um cartão físico e vai a um hospital, a uma clínica, vai utilizar esse cartão físico, tem uma dúvida, pode eventualmente contactar, contactar o mediador, mas se for uma dúvida mais específica, se calhar vai usar o telefone. Tem um número de apoio. Exatamente. Tem uma despesa para enviar para reembolso, vai enviar uma carta. Se nós precisarmos contactar a pessoa, muitas vezes também temos que recorrer à carta. Portanto, ao termos esta riqueza de contactos digitais da pessoa, podemos lhe mostrar muito mais facilmente que há um outro mundo desmaterializado e muito mais ágil, que lhe pode dar uma experiência completamente diferente. Por exemplo, nós na Advance Care temos a app My Advance Care. A pessoa tem o seu cartão digital, pode fazer o envio das suas despesas para reembolso através da app, recebe o seu reembolso muito mais rápido, tem a consulta dos seus capitais disponíveis, o saldo dos capitais, as coberturas estão disponíveis, que rede de prestadores está disponível, os valores, etc. E, portanto, o digital, creio que veio trazer isto, foi uma maior proximidade e para nós, um mindset muito mais customer-centric e uma experiência depois completamente diferente. E é no fundo, um facilitador, sim, não é? Sem dúvida. Eu posso aceder, tenho ali informação... Mas se calhar para outras gerações, porque temos aqui diferentes gerações a usar, não é? Sim, seguros. Há uma transição. Mas facilita, mas sem é um dúvida. facilitador. Nós temos uma ferramenta exatamente que facilita muito e que veio um bocadinho no seguimento do confinamento e da pandemia, que é uma ferramenta, neste caso nós chamamos o Follow My Case, onde ele pode participar do seu sinistro multirriscos, mas depois acompanhar em tempo real e tudo digitalmente. Claro que sim, que há que investir no digital, sem dúvida nenhuma. Não é esquecendo ou pondo de lado completamente o fator humano. Antes de vos lançar a próxima pergunta, que eu acredito que é um desafio para as duas, há alguns dados que eu tomei aqui nota para partilhar convosco e ouvir os vossos comentários. Eu acredito que vão ajudar também algumas pessoas, às pessoas que nos estão a ouvir, no sentido de clarificar melhor como é que isto funciona nas seguradoras. Então, as minhas notas dizem o seguinte: o número de pessoas com seguro de saúde em Portugal cresceu 43% nos últimos 10 anos, que é um crescimento espetacular. De acordo com os dados fornecidos pela Associação Portuguesa de Seguradoras, subimos de 2 para 3 milhões de pessoas asseguradas, seja a título individual ou por meio da entidade empregadora. Um crescimento que permitiu, segundo dados da mesma associação, um aumento de 87% na faturação de hospitais privados no mesmo período.
Só na Advance Care, é para ti, Liliana, temos mais de 1 milhão de pessoas que estão protegidas através de um seguro de saúde. O que é que tu achas que explica esta crescente preocupação dos portugueses com a saúde? E depois já vamos à pergunta que tenho para ti, Susana. Isto tem a ver também com algo que já falámos no início da nossa conversa. Nos últimos anos tem-se assistido a uma maior incidência de doenças crónicas, infelizmente. E, para além disso, também se nota uma preocupação maior das pessoas com o seu bem-estar, com a sua saúde e, portanto, acabam por procurar maior proteção. Deixa-me interromper. Força. Achas que tem a ver ou que está relacionado, diretamente relacionado, ou QB, com o Covid, antes do Covid? Não, pós-Covid, até porque, como leste, é mais, já vem de há mais 10 antigo. anos, não é? Já Mas achas certo. que o Covid amplificou aqui um bocadinho esta procura? Eu acho que o Covid pode ajudar a explicar a outra parte que eu ia referir, que é o quê? Portanto, esta primeira explicação que eu te dei justifica o aumento da procura. Okay? As pessoas estão mais preocupadas em estarem protegidas, terem a sua saúde mais protegida. Simultaneamente, e se calhar muito também consequência da pandemia, o que é que nós temos assistido nos últimos tempos? A uma maior dificuldade do Sistema Nacional de Saúde dar resposta a este aumento da procura. E, portanto, por aí sim, as pessoas poderão ter visto aqui uma solução para se sentirem mais protegidas na eventualidade, obviamente, de haver alguma doença mais séria, mais grave, ou até inclusivamente para, lá está, as suas consultas mais de rotina. E, portanto, porque as pessoas procuram, como eu dizia ao início, maior proteção, qualidade, obviamente, dos serviços, mas também uma resposta mais rápida. E é esta rapidez que o SNS tem alguma dificuldade de fazer face e, portanto, nós podemos, de alguma forma, ajudar a mitigar isto. Mas, de alguma forma, corrijo-me se estiver errada, que estava atenta no início, o facto de as pessoas, dos portugueses, as pessoas, quer dizer, certo. O nosso mercado, não serem tão permeáveis ao risco, certo? E, portanto, não investirem tanto. No início falávamos sobre isso, no investimento que fazem, porque é um investimento que estão a fazer, ter um seguro de saúde é um investimento. Mas depois existem estes dados, não é? Que as pessoas procuram mais. Precisamente por isso, que se eu sou mais avessa ao risco, eu não quero estar tão exposta, e se existir alguma eventualidade, eu não quero correr o risco de que demore muito tempo o SNS a dar-me resposta e eu não ter o cuidado de saúde que eu espero ter numa dessas eventualidades. Então aí inverto as prioridades que estávamos a falar no início, ok? Em vez de estar mais focada no consumo. Exatamente, protejo-me. A anterior, exatamente. Susana, como é que tu achas, do ponto de vista, porque eu estava a ver a Liliana e isto remete-me sempre um bocadinho para a comunicação. Como é que na Aegon Santander, não é? A Aegon Santander, se organizam para que esta comunicação levasse a que as pessoas fossem mais permeáveis à proteção, procurassem ser menos avessas ao risco? Como é que achas que esta volta por cima, não é? Se calhar faz todo sentido inverter aqui um bocadinho as prioridades e estar protegida. O que achas que teve que ser feito? Sem dúvida que estamos num momento de fragilidade económica, não é? Os portugueses, o mundo inteiro, vindo da pandemia, depois guerras, isto, aquilo e aquilo outro, sim, estamos todos numa fragilidade económica diferente. E as seguradoras têm que ser mais competitivas, têm que apresentar preços mais competitivos. Para seguros mais completos, obviamente que temos que em casa fazer o trabalho de casa, isto é, arranjar formas de minimizar ou otimizar custos. Nós, por exemplo, investimos muito na digitalização de processos, na inovação e digitalização dos processos, incluindo robótica e inteligência artificial, que nos permite otimizar o custo que temos em casa e apresentar preços mais competitivos ao cliente. Preços competitivos não é o suficiente, é importante, mas não é o suficiente. Acima de tudo, tem que ser seguros completos. É nisso que nós apostamos, em seguros completos que vão junto das necessidades dos clientes. Seguros completos como, por exemplo, um seguro de multirriscos com fenómenos sísmicos ou que proteja os clientes de um incêndio, das cheias, como agora vimos uma série de famílias que foram afetadas. São catástrofes naturais, mas que podem acontecer e cada vez mais acontecem.
e que as pessoas sentem necessidade de se sentir protegidos. E é isso que nós temos que oferecer, é proteção completa e que as pessoas se sintam bem com aquilo que, quando precisam, está lá. Aquilo que aconteceu nos últimos tempos em Portugal, a Sheis e uma série de pessoas que sabemos através da comunicação social que perderam tudo. Sentes que nesta altura, portanto, em momentos de crise, e falaste na guerra na Ucrânia, que em momentos de crise as pessoas procuram mais depois acautelar-se? É um bocadinho aquele ditado, não é? Casa roubada, trancas à porta. Sentem isso, que isso acontece? Quando acontece alguma coisa, as pessoas procuram mais? Sim, um bocadinho. Sim, sem dúvida. O que não devia ser, não é? Sim, mas o caminho é exatamente aquilo que já tínhamos falado há pouco, é ir a consciencialização do risco, que é um processo lento, mas que já teve frutos e que vai ter mais no futuro. Mas a questão da literacia é importante, não é? Sim. E vocês acreditam que naquilo que é a responsabilidade de cada seguradora, esse caminho da literacia está a ser feito? E eu falo não só do ponto de vista do cliente, do consumidor final, de quem nos está a ouvir, mas também do cliente interno. De que forma é que as vossas pessoas, né, nas equipas, têm esta sensibilidade estão sensíveis na forma como comunicam a transmitir essa mensagem. Portanto, não vou só fazer um seguro, não é? Procurar um seguro quando me aconteceu alguma coisa. Como é que isso está organizado, quer na Advance, quer tanto quanto vocês? Voltamos novamente aos meios digitais, não é? Que é esta tal proximidade que agora conseguimos ter, que de alguma forma também nos ajuda a desmistificar muitos dos tabus ou dos mitos que se têm em relação aos seguros, porque é este veículo mais direto de comunicação, e lá está, como dizias há pouco, comunicação é extremamente importante e, portanto, eu acho que essa é a principal ferramenta. Eu, se estivesse a assistir a este podcast, teria imediatamente uma pergunta a fazer, até porque eu tenho. E eu considero uma pessoa interessada e leio. Não é suficientemente claro para mim, e acredito que lá em casa também não, a diferença entre ter um plano de saúde e um seguro de saúde. Vocês querem-nos clarificar aqui como é que isto... Que é para as pessoas de uma vez dizerem assim, A, plano de saúde, B, seguro de saúde. O que é que isto é? Falando de uma forma mais técnica, e depois vou desconstruir, estamos a falar de um seguro de saúde que tem risco e um plano de saúde não tem risco. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Num plano de saúde, aquilo que a pessoa tem acesso é a um desconto. Ponto. Num seguro de saúde, aquilo que acontece é que a seguradora assume um risco e a pessoa tem um capital, um plafond, que a seguradora vai comparticipar com essa parte da despesa. Okay? Portanto, vamos pôr isto em um caso prático. Eu quero realizar uma consulta numa determinada clínica, tem um valor privado. Okay. Se eu for enquanto cliente privado, não tenho seguro de saúde, não tenho plano de saúde, eu vou àquela clínica e vou pagar um valor privado. Certo. Quando existe um acordo, uma contratação com essa clínica, nós contratamos um preço. Okay? Se a pessoa depois tiver apenas um plano de saúde, ela tem acesso a esse preço. Portanto, é um preço com desconto face ao valor privado. Se a pessoa tiver um seguro, vai pagar um copagamento. Se assim o tiver, vamos imaginar que vai pagar 50%. Normalmente é muito menos, mas vai pagar 50% daquele valor que foi contratado. O valor que falta para o valor contratado é o risco da seguradora. Okay? Pronto. Por norma, este tipo de planos dá uma segurança à pessoa muito menor, porque obviamente o meu esforço para hoje ir a uma consulta e pagar um bocadinho mais não é tão grande, mas se eu de facto tiver uma doença grave, uma necessidade de cirurgia, de um internamento, o valor a pagar, mesmo com desconto, ainda assim pode ser um esforço financeiro muito grande para eu conseguir suportar, claro, e não tendo a comparticipação da seguradora. Mesmo assim, das pessoas que estão à minha volta, enfim, não são poucas as pessoas com as quais trabalho, ainda existe muito depois logo penso nisso. Um bocadinho. Que é um bocadinho que é quando as coisas acontecem, ou acontecem muito próximas, não é? Sim, às vezes ainda se ouve um bocadinho aquela expressão, e isto em mesa de jantar entre amigos, não é? Às vezes ainda se ouve aquela expressão, para quê? Eu não preciso. Exato. Hoje.
Pois, eu sinto um bocadinho isso. Estávamos a falar há pouco, ou lá fora, em relação ao seguro de vida, e tenho ouvido falar muito, é importante ter um seguro de vida. Um seguro de vida? Como assim um seguro de vida? Qual é a diferença, e eu volto já aqui ao tópico, à pergunta, mas as principais diferenças entre um seguro de saúde e um seguro de vida? O que é que um tem que o outro não tem, ou um tem tudo o que o outro... Não, são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver. Então porquê é que eu preciso ter um seguro de vida? Porque eu já assumi que preciso. As coberturas principais dos seguros de vida são morte e invalidez. Ok. Ou seja, vai cobrir no caso de uma pessoa morrer ou de uma pessoa ficar inválida. Acima de tudo, o que o seguro de vida faz é proteger os nossos familiares que ficam cá se alguém morrer ou se alguém ficar inválido. Esse é o principal bem de um seguro de vida, é protegermos. Ok, eu estou-me a proteger a mim, mas eu estou a proteger os outros. Estou a proteger os que me rodeiam. Essa é a grande filosofia de um seguro de vida. Já percebi porque é que tenho ouvido isso tantas vezes. Okay, é um seguro de vida, é morte e invalidez, não é saúde. Nós comercializamos ambos e temos muitos clientes que têm os dois, o seguro de vida e o seguro de saúde, porque são complementares, não são... Exatamente, e na verdade o seguro de saúde não é o seguro de saúde. Isto é um nome comercial, é um seguro de doença. Exato. Okay? Portanto, eu estou a proteger-me na eventualidade de eu ter uma doença. Ou seja, o que tu estás a falar, se bem entendi, não é uma questão preventiva. É uma questão preventiva no sentido em que se eu vier a ter alguma situação de doença e em que eu preciso de estar protegida, eu a anteriori já estou a garantir que eu vou ter uma comparticipação da seguradora para me ajudar a fazer face àquela situação de doença. O preventivo estava a ir no sentido de se... prevenir a saúde. Sim, exemplo, ter consultas... Acaba por fazer. Sim. Pronto, acaba por ter fazer. consultas... Se eu tiver consultas regulares, isso. Eu acabo por prevenir uma situação de maior risco para a seguradora e para o cliente. E mesmo as seguradoras já estão também a trabalhar muito nessa questão da prevenção. Pronto, lá está, evitar o risco futuro e também ajudar as pessoas a promover a sua saúde. E obviamente há um conjunto de serviços também associados ao risco, propriamente dito, à questão da utilização do seguro, que caminham nesse sentido, porque quer a pessoa beneficia, quer a própria seguradora beneficia se promovermos a saúde. Uma rede de bem-estar que vai beneficiar toda a gente. Era por aí que eu queria ir, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista corporativo. Porque nem todas as empresas apostam, se o verbo apostar estiver bem colocado aqui, em seguros de saúde para os seus colaboradores. É um benefício, certo? Tudo certo. Mas quando estamos a falar de um seguro de saúde, eu vejo, ou eu gostaria de ver isto mais num sentido preventivo de... Fala-se agora muito, e bem, de burnout, a prevenção da saúde mental, vamos falar mais sobre isto, depressão, etc. De que forma é que um seguro de saúde, e era neste sentido que eu queria ir à prevenção da saúde, portanto, eu não tenho que estar com burnout para usar o meu seguro de saúde para fazer consultas de psicologia, ou de o que quer que seja, ou de psiquiatria. Era mais neste sentido, será que é um caminho futuro que as empresas seguradoras e que as empresas, portanto, o mundo corporativo, têm de fazer em conjunto? E lanço a pergunta para as duas. Ou ainda não estamos tão alinhados, seguradoras, portanto, empresas de seguros, seguradoras, e as empresas que contratam as seguradoras para os seus colaboradores? Eu acho que é nesse sentido que vamos. Que estamos a caminhar. Sim, sem dúvida. Sim, o seguro de saúde é um benefício que muitas empresas já dão aos seus colaboradores. Cada vez mais, sim, diria. Sim, cerca de 50% das pessoas que têm um seguro de saúde, esse seguro é garantido pela sua empresa. E, portanto, é o que dizes. Cada vez mais, provavelmente, é um benefício que vem a ser dado. A questão aqui da saúde mental já é algo muito específico, e mesmo dentro do seio segurador ainda é algo muito específico e que eu acho que ainda está a ser trabalhado. A sociedade, no geral,
seguradoras e as empresas, estamos todos muito mais despertos para essa necessidade e para essa necessidade de prevenção. E mesmo as empresas complementam os seguros de saúde com outro tipo de serviços, como a medicina preventiva, etc., para prevenir todas essas situações. Que eu acredito que têm sido também trazidos mais para a ordem do dia ou para cima da mesa no pós-Covid, porque as questões da saúde mental... E durante o Covid. E durante o Covid. Sim. E houve, de facto, uma maior abertura dos agentes de saúde, dos próprios pacientes, para algum tipo de funcionalidades e algum tipo de serviços mais digitais, que até à pandemia era um bocadinho mais difícil, até as próprias seguradoras conseguirem oferecer este tipo de serviços, como, por exemplo, as consultas online, o avaliador de sintomas, que é algo que nós também já temos, e que se manteve, agora que a nossa vida está bastante mais normalizada e continua a ter uma utilização com alguns níveis de crescimento, mas houve um despertar e uma aceitação maior e também muito relacionado com estas questões também da saúde mental, etc., para este tipo de funcionalidades e de serviços no âmbito da saúde. E é por isso que vocês são as empresas premiadas. Eu falaria convosco durante mais um par de horas, não sei se um par de dias, está bem, mas vocês acrescentaram aqui muita informação muito importante para quem nos está a ouvir. Desmistificámos um bocadinho o segurez, que acho que é muito importante, acredito mesmo. Obrigada às duas. Parabéns à Advance Care e à Aegon Santander pelo vosso prémio. Para nós, ou por nós, estamos terminados por este episódio. O que é que eu vos vou pedir? Subscrever o canal, espalharem a mensagem, partilharem este vídeo com todas as pessoas da vossa comunidade. Ativem as notificações, deixem-nos os vossos comentários, perguntas, sugestões. Estamos aqui. Um beijo, até à próxima.